E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Next Level, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre aquele tema, que é muito confundido, tá bom? É um tema que é muito utilizado também, está presente em quase todas as frases, né? Bem difícil você não utilizar. E o que será que eu estou falando? Bom, eu estou falando das preposições, mas especialmente hoje nós vamos nos ater às preposições de tempo e preposições de lugar, beleza? Então vem com a gente. Existem três preposições que são utilizadas tanto para tempo quanto para lugar, tá bom? Essas três preposições são in, on e at. Então, provavelmente você já deve ter utilizado in em alguma situação, não sabia se deveria ter utilizado on ou até mesmo at, né? Então, hoje nós vamos trabalhar com eles, dando sempre explicações, e exemplos em relação a tempo e lugar, beleza? Então, vamos começar com o in. Eu vou começar por ele porque ele, na verdade, dentre esse trio, é o que tem mais aplicações. Então imagina aí um funil imaginário, tá bom? E neles, a parte de cima, onde é a parte mais aberta, né, vai estar o in. No meio, onde vai diminuindo o número de exemplos e aplicações, nós teremos on. E na base, o at, porque ele acaba sendo tanto o mais específico quanto o mais enxuto, né? Ele tem menos aplicações do que os outros dois exemplos, beleza? Bom, então, como eu falei, vamos começar pelo in. O in, quando nós nos referimos a tempo, ele vai ser usado nos seguintes casos. Quando você fala o mês, tá bom? Então, my birthday is in October. Quando você se refere à estação do ano, it's very cold in the winter, né? No inverno, tá bom? É muito frio no inverno. Quando você também se refere a séculos, né? Não é tão normal falar sobre séculos, mas caso você esteja aí fazendo trabalho de história, estudando história de outros países que seja um conteúdo em inglês, você vai encontrar o in também lá quando você se referir aos séculos, beleza? Além disso, você também vai poder utilizar para décadas e também algumas partes do dia, tá bom? In the morning, in the afternoon, in the evening, tá? Então você vai utilizar o in para se referir a essas partes do dia. Uma outra situação também é quando você se refere a um período em alguns minutos, tá bom? I'll be there in 10 minutes. O in é uma opção para que você possa falar, né? Uma das opções que você terá para se referir a esse tipo de aplicação. Agora, in para local, tá bom? Ele também vai ter mais aplicações. Então, quando você fala sobre continentes, tá bom? In Africa, in South America, ou um país, a country, in Brazil, I live in Brazil, I work for people in Japan, né? Eu moro no Brasil e eu trabalho para pessoas no Japão. Então assim, o in, você não vai conseguir traduzir nenhum deles como é no, em, na, não vai conseguir fazer essa tradução. Você tem que se ater à aplicação de cada um deles, tá bom? Outros exemplos para o in, você pode falar sobre estados, cidades, bairros. I live in Vila Matilde. I work in Bela Vista. Né? Então eu vou me referir aos bairros, né? Todos esses locais com o in. Então você vai perceber que o in ele traz um sentido de limitação, tá bom? Você vai ter uma fronteira, né? Mesmo que imaginária ou até física, ao seu redor. Então sempre que você utilizar o in, este local ao qual você está se referindo, ele possui um limite em redor dele. Não vai ser um círculo, né? Até porque eu citei países e eu não conheço nenhum país que seja um círculo. Porém, você tem algo ao redor, tá bom? Você pode falar sobre estar in dentro de um local e um espaço físico, tá bom? Então, in my bedroom também pode ser utilizado o in, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o on. On, para falar sobre tempo, ele pode ser utilizado quando você estiver falando sobre uma data específica. Então, quando falo mês, in. Quando especifico o dia, quando especifico o mês juntamente, né? Tipo, I will travel on May 18th. Eu viajarei no dia 18 de maio. Então, eu vou colocar o on para me referir a essa situação, tá bom? Então, falou mês, in. Dia e mês, on. Você também vai poder utilizar o on para finais de semana, on the weekend, né? Mas aí vai ter uma diferença entre inglês britânico e inglês americano, mas on ou at não vai estar errado. E dias da semana, tá bom? I work out
on Mondays, Wednesdays and Fridays, né? Eu me exercito segunda, quarta e sexta, ou I work home office on Tuesdays, né? Eu trabalho de casa, né, em home office nas terças-feiras. Então, se referiu a essas situações, você vai utilizar o on. Entrando na situação de preposição de lugar, tá bom? O on ele vai ser utilizado quando você se refere a algo que está em contato com a superfície. Então, ele já não é necessariamente uma área específica. Mas, por exemplo, these objects are on the table, tá bom? Ou on the desk, né? Seria o melhor exemplo. Então, estes objetos estão na mesa. Então, eles estão em contato aqui com a table. Quando você diz o on, talvez você possa estar falando sobre algo que está na parede, né? Então, ele não necessariamente é essa posição, pode também estar em algum local na vertical. Por exemplo, the picture is hanging on the wall, né? O quadro, né, a foto, está pendurado na parede. Outra situação, em seu corpo, tá bom? Qualquer coisa que está em contato com o seu corpo, você vai utilizar o on. The watch is on my wrist, né? O relógio está no meu pulso. My hat is on my head, né? Meu chapéu está na minha cabeça. Então, o on vai ser essa situação também para o seu corpo. Quando você fala sobre endereços, né, locais fora, né, do seu entorno aí, você vai utilizar o on se você estiver especificamente falando sobre o nome da rua, o nome da avenida, o nome, sabe, dessa travessa, qualquer lugar. Então, I live in an apartment on São Domingos Street. Eu moro em um apartamento na rua São Domingos, né? Então, eu não especifiquei, mas eu falei qual a rua que eu moro e que eu moro em um apartamento, tá bom? Bom, então fazendo uma comparação aqui, nós podemos dizer, né, que o in vai ter um limite e o on ele vai ser uma linha, né, uma linha reta, independente, né, da posição, se está na vertical ou na horizontal, mas ele, quando você fala sobre os endereços, road, né, que seria uma estrada, street, highway, né, que seriam as BRs ou ruas, então você pode utilizar o on nessas situações, beleza? Bom, por último, né, como nós falamos no começo do vídeo, eles vão sendo afunilados, tanto em questão a área que eles representam, mas especificamente no número de exemplos, né, no número de aplicações que cada um tem. Então, o at, por fim, dessas três, ele vai ser o mais específico, tá bom? Então, quando nós estamos utilizando o at para tempo, ele vai ser sobre uma hora específica, tá bom? Então, assim, I wake up at 7 a.m. Eu levanto ou eu acordo, né, às 7 da manhã. Ou, our appointment is at 8 p.m. O nosso compromisso é às 8 da noite. Então, assim, o at, quando nós falamos de tempo, ele é bem certeiro, tá bom? Ele vai ser bem específico. Já em relação ao local, o at ele vai ser aplicado quando você disser um ponto de referência. Tá bom? Essa é a primeira situação que você vai se lembrar. Você está em uma rua e tem uma farmácia, né? Que você não está dentro da farmácia, mas você vai encontrar alguém e você pode utilizar o at para se referir. Tipo, I'm here at the drugstore. Então, quem estiver te procurando naquela região vai saber que você está próximo a uma farmácia. Caso você queira também passar o seu endereço, você vai dizer o seu número da casa, o número do seu apartamento e depois o nome da rua ou da avenida onde você mora, tá bom? Então, I live at 27 São Domingos Street. Eu moro no número 27 da rua São Domingos ou da avenida, né? Então, assim, às vezes você vai tanto utilizar o at para passar o endereço completo, para dizer o nome de um ponto de referência, e você também pode utilizar o at para falar o nome de uma instituição, seja a escola, seja o seu trabalho, seja o nome de alguma empresa, né? Então, I work at Next Level, né? Eu trabalho na Next Level. Eu utilizaria o in, talvez se eu estivesse dentro, né, quisesse especificar que eu estou dentro daquele ambiente. Mas, em geral, o at e o nome da empresa, o nome da escola, o nome da instituição também serve para ser utilizado. Bom, essas são as três preposições iniciais, tanto para tempo quanto para lugar, tá bom? Elas não são as únicas, logo a gente vai trazer mais vídeos aí para ajudar vocês. E, por favor, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também estuda inglês, que está precisando aí de uma revisão. E nos siga em nossas redes sociais, beleza? @nextlevelp. Esse foi o nosso vídeo de hoje. See you in our next video.